palavra para a tua igreja. Aí ele vai e canta. O nosso general é Cristo. Seguimos? Então abra a tua Bíblia, Mateus 16, 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe você, a paz do Senhor. Você deve estar sentindo falta do pastor da igreja, amém? Com certeza, pastor Jaime Soares está em uma reunião em São Paulo, amém? E por isso a sua ausência, que Deus o abençoe onde ele estiver agora na reunião e que o traga debaixo da santa paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está assistindo pela primeira vez, já sabe que o pastor da igreja é o pastor Jaime Soares. Depois você entra aí, ouve as mensagens dele, que é uma bênção. E dos outros obreiros que têm pregado aqui. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perderá a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Pai querido, nessa noite mais uma vez tomamos parte da tua palavra, ó Deus querido, e te agradecemos por ela, ó Deus querido. Pai amado, a comunicação escrita que o Senhor deixou para nós, para nos direcionar, para que possamos ser lavados por ela, direcionados, santificados, como está na tua própria palavra, João 17, 17. Ó Deus querido, nessa noite, mais uma vez, ó Deus querido, derruba, ó Deus, todo sofisma, todo pensamento contrário. Abre o nosso coração, Senhor, ilumina os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por gentileza. Vejo que esse texto, para o nosso contexto hoje, falar de cruz, é um momento, é tranquilo para nós, porque é o símbolo nosso cristianismo, né? Hoje nós usamos, algumas pessoas usam como adorno a cruz, né? Vazia, é lógico, né? Não há nenhum mal, se assim a pessoa quer usar. Na minha igreja mesmo, na minha congregação, eu tenho uma cruz lá que eu deixei, os obreiros fizeram uma festa lá dos jovens, né? Um congresso de jovens, e lá ficou, falei, gostei dessa cruz aí. Amém? Aqui a situação é um pouco diferente, porque você entende que falar de cruz, naquele momento, Jesus está falando de cruz, não era um momento muito fácil, porque a cruz era um instrumento de morte terrível. Era mais ou menos, se você imaginasse hoje, uma cadeira elétrica, né? Imagina alguém falar de pegue a sua cadeira elétrica e me siga. Então Jesus está falando de morte. Era uma coisa tão forte, inclusive para os romanos, que ninguém, as pessoas decentes, importantes, não se falava de cruz. Ninguém tocava nesse assunto, porque maldito é todo aquele que morre na cruz. E vejo que esse momento é um momento um pouco difícil também para os discípulos de Jesus ouvir uma palavra como essa, falar de tomar a sua cruz e me seguir. O texto anterior, Jesus havia despertado aos seus discípulos qual era a vontade do Pai para o Filho, para o Messias. Se você ler o capítulo 16, versículo 21, você vai ver ele dizendo, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos, ok? Aqui não está somente os apóstolos, ele está falando de discípulos, aqueles que Jesus está falando para discípulos, então está envolvendo todos. Então, ali está ouvindo Pedro, está ouvindo os discípulos, está ouvindo todas as pessoas que estão seguindo Jesus, estão sendo discipulados por Jesus. Então, Jesus está tratando de discípulos, é importante isso, dizer isso. Então, Jesus disse para eles que era necessário
que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões. Olha que coisa. Imagina eles ouvindo isso. Olha isso. Dos principais sacerdotes e dos escribas. E fosse morto. E no terceiro dia ressuscitasse. E você vê, não dá tempo para a gente ficar um pouco nessa sentença que eu acabei de ler, mas só para a gente pensar um pouco. Imagina alguém falar, tá, Jesus, então vamos pensar, então o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai morrer? Não, não tem assunto, não tem esse assunto. Ninguém aceita esse assunto. O Pedro vai e diz para Jesus, Senhor, de maneira nenhuma você vai morrer. Isso não vai acontecer contigo de jeito nenhum. Incabível, o meu rei, o meu Senhor, que multiplica os pães aqui, logo um pouco atrás, multiplica os pães, os peixinhos, né? Milagre. Eles estavam gostando de viver milagre, né? Andar sobre o mar violento, ver Jesus acalmar o mar, ver Jesus fazer uma pesca maravilhosa. E eles começaram a achar isso aqui vai ser uma bênção, vai ser um mar de rosa. Se é ser discípulo dele, assim fica muito fácil para nós. Então, a preocupação de Jesus. Então, nesse momento, Jesus ia... Perdão, vou voltar. Chegar a hora de Jesus começar a falar com seus discípulos a respeito da sua ida, da sua morte. Em algum momento. Ora, Jesus vem com a conversa de cruz, morrer na cruz. Peguei a minha cruz, segui minha cruz. Que história é essa? Que conversa de cruz é essa? Se você for lá em João, no capítulo 14, você vai ver também um momento muito difícil. Inclusive, eu até quero dizer para você, para Jesus. Porque Jesus, naquele momento, chama os seus discípulos assim, não se turbe o vosso... Mas credes também? Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Você conhece o texto. Se não fosse assim, não teria dito. Vou preparar o lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Aí começa a indagação, Senhor, e para onde que o Senhor vai? E Jesus começa a falar com eles, eu vou, e para onde eu vou agora vocês não podem ir. E está uma confusão terrível. Então, o coração deles está turbado. Jesus precisa dizer para eles, ó, o judeu crê em quem? Deus, não é isso? Mas também crê em mim. Fica tranquilo que daqui a pouquinho vocês vão me ver pendurado numa cruz. Vocês vão ver eu morrendo. Então não fica o coração turbado. Porque eu não sei se você lembra, naquele capítulo de João 14, logo no interior, no capítulo 13, você vai ver momentos difíceis. Imagina, está sentado numa mesa e Jesus diz assim, olha, algum de vocês aí vai me trair. E algum de vocês está aqui no meio. Aí... Pedrão vai lá e manda João, pergunta a ele quem é e tal. Aí Jesus vai e fala para ele, aquele que eu dei um bocado. E logo depois Jesus dá o bocado para o traidor. E imagina aquela confusão, um falando assim, Senhor, será que sou eu? Aquela quinta-feira foi uma quinta-feira terrível. Porque Jesus estava falando que ia se afastar deles. Imagina, o meu Senhor, que eu andava com ele. E aí você entende um pouco, quando você começa a ler as Escrituras, também, lá em primeira carta que João escreve, quando João diz assim, nós vamos dizer para vocês, vamos testemunhar para vocês, o que os nossos olhos viram, e que a nossa mão apalparam. Olha que coisa linda, ter Jesus, de viver com Jesus e daqui a pouquinho saber que Jesus vai ter que ir embora, o meu Senhor vai embora de uma maneira terrível, algo inacreditável. Então Jesus começa a relatar para eles o que iria acontecer com eles. Em algum momento Jesus tinha que passar isso para eles. Então esse é o motivo, quando você lê João 14, que ele diz, não turbe o vosso coração. Por que o coração deles ia ficar turbado? Porque daqui a pouco Jesus ia ser levado, seria morto e ia embora. Tanto ele vai dizer, olha, eu vou mandar quem? Vou mandar o outro Consolador, porque se eu não for, o outro Consolador. Senhor, mas tu vai para onde, Senhor? Não, fica tranquilo, que o lugar onde eu vou agora, vocês não podem ir, mas depois vocês vão. Senhor, meu Deus. Ele falou, não, mas eu vou um caminho, eu sou o caminho. Mas mostra-me os caminhos, Senhor. Mostra o caminho, o caminho sou eu. Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo, o meu projeto... é um projeto de caminho, de estrada. É um caminho que vai levar você de volta ao Pai. Mas fique tranquilo. Então veja que a coisa aqui não está fácil. Então Jesus, do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de discipulado. Jesus não está falando de outra coisa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Faça o quê? E siga-me. Então,
Veja que ele está falando para quem? No versículo 21, para os seus discípulos. Então ele está discipulando. E eu queria lembrar você, qual seria a palavra hoje contemporânea para discípulo? Para discípulo, acho que o termo melhor seria aprendiz. Aprendiz. Eu me lembro, né, lá atrás, aprendiz de marinheiro, né? Que tu ia para a escola, você se envolvia na escola, você ficava internado lá, e de lá você se formava. Da mesma maneira, quando você vai fazer um curso de militar, de oficial, você precisa estar envolvido, você fica internado, e você passa a mudar. Aí você vai assim, o cara agora tem jeito de militar, né? Ele mudou completamente, ele tem uma maneira totalmente diferente. É peculiar, sim ou não é? É peculiar. Às vezes está conversando, não, mas ele é assim porque ele é meio militarzão, meio... Hoje não, os militares estão mais tranquilos. Na minha época, né, a coisa era um pouco mais pesada. Então o camarada parece aquele cara meio rude, meio, né, que aguenta tudo, aguenta o tranco. O cara não é assim hoje como o nosso oficial aqui, que é tranquilo. Então ele precisava o quê? De um internato, precisava ficar um tempo. Porque ele muda a postura, ele muda a maneira de falar, ele agora, ele representa uma farda, ele é uma pessoa diferente, ele transforma, deixa de ser aquele menino que ele era com 17, 16 anos, e quando volta, já volta o homem falando grosso, meio forte, e de uma maneira peculiar daquilo que ele aprendeu. O que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, que os discípulos dele, assim como ele pegou a cruz, ele está dizendo, os meus discípulos também precisam pegar a mesma estrada que eu peguei. É um discipulado. Se você quiser aprender hoje, e aprender na teoria, não é essa questão de exposição oral, de livros, que você vai aprender no livro e tal. Não, aqui Jesus está dizendo que precisa ser discipulado. Quando você lê o mesmo texto paralelo a este, que está em Marcos 9, 23, você vai dizer que Jesus está dizendo dia a dia. Ele não vai dizer que pegue a cruz e siga. Ele diz dia a dia, é uma convivência com Jesus para ser discípulo dele, para se parecer com ele. E aí, como eu já quero caminhar, para a gente não demorar muito, o que eu quero falar hoje? Existem dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. Que tipo de pessoas são essas, pastor? Seguidores e discípulo. Jesus não veio fazer seguidor. Jesus não quer. Para Jesus só existe um tipo de seguidor: discípulo dele. Então Jesus não veio com conversa meia... Não, houve um momento que Jesus precisava abrir, como, me perdoe, eu não gosto muito, parece gíria, mas me perdoe a palavra vulgar, abrir o jogo para eles e dizer, a hora de contar a verdade. Pedro pula, Pedro não aguenta, Senhor, de maneira nenhuma você vai fazer isso com você. O Senhor não vai fazer, Deus, ele vai dizer que Deus não permitirá, olha isso, o Senhor isso, de modo nenhum irá acontecer isso com o Senhor. Só que Pedro não sabe que Jesus está abrindo a agenda do céu. João 14, Jesus está abrindo a agenda do céu. O que você tem aí, a Bíblia, é agenda. Já está tudo pronto. Já está tudo escrito. É a agenda do céu. Jesus então abre a agenda do céu para eles, dizendo para eles, olha, eu não vim ensinar vocês aqui como uma questão de exposições orais, de livro, não, mas é alguém que precisa aprender, vivendo, trabalhando com o mestre, por experiências em práticas diárias. É isso que Jesus nos chamou para fazer. É isso que Jesus chamou os seus discípulos para fazer. Ser discípulo de quem? De Jesus. E eu tenho lido um pouco sobre as pregações de Jesus, e eu quero falar para você que isso aqui é uma mensagem, é uma exposição de um texto de Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, se fosse no tempo de hoje, então nessas campanhas avivalistas, iam perguntar, Jesus, me dá o esboço da sua mensagem, porque esse tipo de mensagem não cabe aqui, não dá para o senhor pregar aqui hoje, não. Porque essa mensagem ela é um pouco pesada, é um pouco demais para nós ouvirmos. Pegar a cruz, negar a si mesmo,
seguir ao Senhor. Pô, até agora está sido tranquilo seguir o Senhor. A gente andou passando alguns apertos, é verdade, né? O Senhor andou dormindo aí, e o vento se levantou, e a tempestade veio açoitando o barco, e tivemos que te acordar, e o Senhor, mas aí no final deu tudo certo. Outro dia também o Senhor nos compeliu a entrar de mar adentro, e quando foi lá para as 4 da manhã, já não aguentava mais, que o vento era contrário, e o Senhor não estava, a coisa ficou piorando. Parece que o Senhor vai fazendo com a gente aí uma operação dragão, a gente faz um negócio meio apertado aí, para aprender. É exatamente isso aí mesmo. A gente precisa ser discipulado. Nós precisamos ter a maneira peculiar de quem? Dele. Porque acabamos de cantar agora com o pastor Abel, eu amei esse louvor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E hoje à noite é noite de nós pensarmos se de verdade temos seguido os passos dele. Eu tenho olhado um pouco a mensagem dele, eu tenho ficado, Jesus, a coisa é forte, é muito forte, mas o texto precisa ser exposto. A pregação dele é o maior pregador, amém? É o maior pregador, é o maior mestre por excelência. Jesus é mestre por excelência. Então, e nós temos que segui-lo. Segui-lo o quê? Seguir os seus passos. Então, Jesus começa a dizer para eles: vocês precisam colocar a vida de vocês em prática comigo. Porque não tem essa conversa, porque os outros que eu encontrei aqui, que eram doutores da lei, eles tinham livros, sabiam tudo de cabeça, conheciam tudo, conheciam a lei, e toda vez que vieram me indagar, tentaram me pegar sobre a lei, e toda vez eu consegui. Eles são pessoas capacitadas. O problema deles é que eles não são discípulos. Não dá para ser discípulo somente na teoria. Precisamos ser discípulo na prática. Ou seja, pisar aonde o Senhor está pisando. Não é verdade isso? E eu não sei se você lembra que ele deixou uma autoridade para a igreja na terra, que nós chamamos da grande comissão. Você conhece o texto. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele vai dizer: eis que eu recebi algum poder nos céus e na terra. Isso está escrito? Eu recebi todo o poder dos céus e... Então, quem está otorgando a nós a autoridade e esse poder é quem recebeu todo o poder nos céus e na terra. Aí o que ele diz: vão e façam discípulos. E ele vai dizer: de que maneira vocês farão discípulos? Ensinando o que eu vos ensinei. Pega o que está escrito, se quiser põe no forno, esquenta um pouco, mas serve o que eu dei a vocês. Não precisa criar nada. Vocês não foram chamados para criar discípulos de vocês. Vocês foram chamados para ensinar os discípulos o que eu ensinei e fazer meus discípulos. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. De quem eu estou fazendo discípulo? Meus discípulos ou discípulos de Jesus? Treinando o povo? Pregando o que Jesus pregava? Falando o que é mais importante? Eu me lembro que, bem obreiro novinho, ainda lá na pesqueira, pastor Jaime, aprendo muito com ele. Eu estava dando aula em alguma salinha, alguma coisa que o nosso departamento fez e não estava correto. Ele achou aquilo não estava correto. Ele falou: Paulo, você está trocando o maior pelo menor? Eu falei: opa. E hoje, à tarde, pensando, falei: é verdade. Em algum momento a gente está trocando o maior pelo menor. E está errado isso. Nós vamos trocar o maior pelo menor. Porque Jesus está dizendo aqui que aquele que quiser, olha isso, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem a perder por minha causa, esse o quê? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?
Ele quer ganhar o mundo. E a Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. Ganhar o mundo para Jesus, fazer discípulo de Jesus. Mas vai ganhar o mundo para si. Procurar seguidores de si mesmo. Procurando as pessoas. Mas quanto vale essa mensagem? Quantos likes? Irmãos, eu nem sei. Eu tenho Instagram, eu devo ter uns 100. Sei lá quanto eu devo ter. Estou preocupado com isso. E também não estou questionando quem faz também. Eu não sei qual é a intenção. Se a intenção é fazer discípulos de Jesus, amém, continue fazendo. Quem sonda o teu coração é Ele, não sou eu não posso dizer nada. Se é para ganhar discípulo para Jesus, é essa a intenção, ganhar discípulo para Jesus, ok. Se for para seguidor seu, esquece. Porque Jesus só se interessa por um tipo de seguidor, discipulado dele. E quando eu faço isso? Todos os dias da minha vida. Ele está dizendo, a primeira coisa, negar-se a si mesmo. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil negar a você mesmo. Mas é necessário, porque o discípulo, ele não anda atrás daquilo que Jesus pode dar. Ele anda atrás do Senhor não pelos prazeres terrenos. Ele segue a Jesus porque ele quer ser um discípulo de Jesus e quer chegar aonde o Senhor está. Porque essa é a mensagem dele. Essa é a mensagem dele. É estar onde ele estiver. É isso que ele quer. Jesus não vai vir buscar seguidor, não. Ele vai vir buscar discípulos. São os discípulos dele que ele vem buscar nessa terra. Mas aí, quando ele diz, você precisa negar a si mesmo, trilhar o caminho da renúncia, pagar o preço do discipulado. Amém? É abraçar o caminho da cruz. E aí que está a grande questão do diabo. Aqui está o grande jogo de Satanás. Ele tentou tirar Jesus da cruz. Aquela palavra dos céus ainda estava na mente de Jesus, dizendo, o meu filho amado a quem me comprazo, em quem meu coração está satisfeito. Jesus caminha 40 dias. E como outro dia o pastor Jaime falou aqui, que eu achei interessante, ele disse, ele não encontrou um anjo, nem encontrou o Pai, encontrou Satanás. O que é que Satanás faz? Satanás oferece um caminho mais fácil. Pedro tenta tirar Jesus do caminho, pela sua ignorância. O que foi que Jesus disse para Pedro? Se afasta de mim, porque tu és para mim pedra de tropeço. Há palavras que muitas vezes soam aos nossos ouvidos como preocupações, ou quer nos dar uma alta, quer nos ensinar, nos dar ajuda e nos ensinar a ter uma alta ajuda, mas ela é pedra de tropeço. E eu não tenho nenhum medo de falar. Há muitos púlpitos por aí que está sendo pedra de tropeço. Porque está tirando muita gente do caminho da cruz. Está deixando de ensinar muita gente o discipulado para ir até a cruz. Pedro foi um. Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aqui há de vir. Jesus disse, Pedro, não foste tu, mas foi o meu Espírito. O Pai te revelou isso. E Pedro encheu o coração, falou, estou bem na fita. Estou bem na fita. E Pedro, todo bobão, achou que ia ser aprovado um pouco mais na frente. Senhor, de maneira nenhuma. Tu és pedra de tropeço. Eu tenho um caminho. E o meu caminho é a cruz. Para salvar, para libertar. E é o caminho para levar muita gente que vai morrer lá naquela cruz. E precisa morrer naquela cruz comigo. Como está em Romanos capítulo 6. Se morremos, ressuscitamos com ele na sua morte. Morremos com ele em sua morte, ressuscitamos no batismo para novidade de vida, para nova vida. É morrer com o Senhor naquela cruz. Então o discipulado é isso. É negar-se a si mesmo a cada dia. E a cada dia, espero que você amanhã, que quando surgir alguma oportunidade de o seu eu se levantar, você dizer,
Eu estou negando a mim mesmo que eu preciso ir para a cruz de Cristo. Eu preciso tomar a minha cruz. E tem muita gente assim, não é fácil. Pastor, a minha mulher é a minha cruz. Tua mulher não é a tua cruz. O teu casamento infeliz não é a tua cruz. O que Jesus está falando aqui não é essa morte, não é essa cruz de sofrimento. Ele já sofreu por nós. Ele está dizendo de renúncia. Ele está falando dele mesmo. Quando a gente vem para, como eu te falei, nós entramos, sei lá, com 16 anos, 17 anos, em alguma área militar. Daqui a pouquinho você vê o cara que sai de lá totalmente, toda a característica, a fala, meu campanha, né, aquelas falas, né, e totalmente a postura muda. Ela tem uma postura, tem, né, uma maneira, né, uma conduta de falar. Quando nós vemos, nós precisamos passar por um discipulado. E eu não estou falando de discipulado que a gente faz 3, 4 meses, não. É um discipulado para toda a vida, até chegar o dia final da nossa vida e encontrarmos com o Senhor. Ele está dizendo em 9:23, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. É aquele que aquele que era soberbo, não é mais. Senhor, eu reconheço que eu tenho uma soberba. Eu sou soberbo. Eu reconheço, Deus, que eu preciso negar as minhas vontades. E aqui eu quero dizer 3 coisas para você: pensamentos, desejo e vontade. 3 coisas que você aprende no discipulado com Jesus. Porque a Bíblia diz para nós, em Coríntios, que as armas de nossas milícias não são, mas são poderosas em Deus para destruição de quê? Sofisma, fortalezas, pensamentos pré-estabelecidos. Ele vai dizer o quê? Trazendo todo pensamento cativo em obediência à mente de Cristo. Então o que ele está dizendo? Eu preciso a cada dia. A gente leu um livro, uns anos atrás, Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Mas não precisa ler o livro não. Se não leu, é bom, o livro é bom. Lê a Bíblia. Começa a ler e começa a seguir, que eu sei que não vai ser fácil, mas a gente vai renunciar. Mateus, ele disse, o reino dos céus é tomado por força, e aquele que se esforça se apodera dele. Pastor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, violentar-se a si mesmo. Tomado por força é você ir contra o desejo, a tua própria vontade. É assim que o reino dos céus é tomado, por força, por violência. E aquele que se apodera dele, aquele que se esforça, se apodera dele. Esquece essa história que uma vez salvo. Não. Há um caminho a trilhar. Há um caminho para nós caminharmos com o Senhor. E como é isso? A cada dia. Todo dia nós lembramos. E é muito bom isso. Você caminha aí, você vê, epa, pode ficando aí que eu estou te negando. Eu estou negando você, eu não troco você pela minha coisa. Pedro, então, tenta fazer isso. Senhor, de maneira nenhuma, Senhor. Rapaz, essa tua palavra é palavra de pedra de tropeço. Você é palavra de tropeço. Eu já estou abrindo o coração para vocês, dizendo para você, meu querido, qual são a vontade do próprio Pai. Eu não sei se Pedro esqueceu, mas Isaías 53, acho que capítulo 6 e 7, se não falha a memória, ele vai dizer que o Pai teve o prazer em moê-lo. E disse mais, que depois ele ia ver a obra do seu trabalho, que seria eu e você. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, qual é o desejo de Jesus? O desejo de Jesus é que a sua igreja não seja uma igreja que o segue, mas que sejam discípulos de Jesus. Teoria não, pastor. Eu vou para a prática. Agora à tarde eu estava atendendo correria o dia todo. Parei para atender um. Não, pastor, mas eu não vou dar o braço a torcer. Eu falei, larga a mão disso daí e vai ser feliz com a tua esposa, varão. Para desse negócio de razão. Para com esse negócio de razão. Uma vez também o pastor Jaime, num culto de família, ele falando para casais, uma coisa que eu aprendi com ele. E foi verdade, eu vivi isso na minha casa. A minha filhinha levou uma mordida no braço de um menino, já são tudo grande. E aí ficou a marca. Aí daqui a pouco eles estavam brincando de novo. Estavam ali brincando. Aí pergunta, por que a criança acabou de levar uma mordida da outra e está brincando? Porque abre mão da razão para ser feliz. Ele quer ser feliz.
E aí tem gente abrindo mão da razão. Eu falei, meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa para você. A palavra que está no meu coração hoje é essa. Negue-se a si mesmo. Pegue a cruz e siga o Senhor. Vai ser feliz você e a tua casa. Para com esse negócio de orgulho. Para com esse negócio de nariz em pé. Abre mão para sua filha, para sua esposa, para que vocês sejam felizes. É abrir mão da razão para ser feliz. É negar-se a si mesmo. Amém? Outro que veio, eu quero lembrar dele. Um que veio. Meu irmão, sabe o que eu acho ali de Jesus? É isso. Aí vem um seguidor. Você já falei aqui uma vez, mas vou falar de novo. Vem um seguidor de Jesus à noite, escondidinho, falar com ele. Senhor, sei que o que o Senhor fez, isso aí veio de Deus. Olha só, o camarada sabia que tinha vindo de Deus. Lembra dele, Nicodemos? Isso aí que você faz só pode ser que veio de Deus. Todos nós pensamos nisso. Ele não disse que ele, disse nós. Jesus olhou para ele e falou assim, ô Nicodemos, vamos falar de conversa fiada? Porque é necessário você nascer de novo. Não tem conversa. É necessário você nascer outra vez. Ele disse, mas nascer como? Pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Não. Não, nascer do Espírito. Amém? Aí ele diz assim, sabe por quê, Nicodemos? Quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Você consegue enxergar que eu já estou aqui, o reino dos céus já está aqui com vocês? Agora, para entrar no reino dos céus, é preciso também nascer de novo. Nós temos sido discípulos ou nós temos sido seguidores de Jesus? Jesus falou para ele assim, eu não quero seguidor, eu quero discípulos. Eu quero aquele que venha após mim. Tinha uma igreja que o Senhor, o apóstolo Paulo, estava muito feliz com ela. Ele disse para ela assim, para que minha alegria seja completa. Você lembra que igreja é essa? A igreja de Filipenses. Para que a minha alegria seja completa, vocês pensem a mesma coisa. Por quê? Uma igreja abençoada, uma igreja que trouxe ao coração do apóstolo Paulo muita felicidade, mas uma igreja que estava havendo divisão dentro dela. Estava havendo partido. E eu acho lindo que Gálatas, ela dá o nome ao pecado, chama de facção, porque facção hoje para nós é um nome feio, né? Lembra comando, lembra esse negócio todo. Mas a diferença, onde tem divisão, a diferença só é porque não tem arma e não vende droga, mas é facção do mesmo jeito. Então ele entra, ele diz para ele, que a minha alegria seja perfeita. Para que a minha alegria seja perfeita, a minha alegria seja maior. Vocês deveriam pensar as mesmas coisas. E aí a gente diz, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Tem divisão dentro da igreja. Um divide para um lado, outro puxa para o outro. O outro quer mandar na liderança. Se fosse eu o quê? Não é você. Fica quietinho. Quando for você, tu faz. Segue os passos de Jesus, fique tranquilo. Deus não quebra o princípio de autoridade. É? O cara vem para ser seguidor. Não, eu quero aquela cadeira. Aquela cadeira que eu quero. Ô, meu irmão, eu sou tão feliz. Eu cheguei aqui há quase 30 anos atrás, todo quebrado, todo arrebentado. Eu pensei que eu não ia para o céu. Qual é o seu plano? Qual é o seu futuro para o seu ministério? Eu não sei. Meu ministério é regido pelos céus. Jesus me salvou. Eu estava perdido e hoje eu não estou mais. Eu tinha uma mente, hoje eu tenho uma outra mente. E o que é que você quer fazer? Seguir a Cristo. Para onde Ele me mandar, eu vou. Aleluia! Que negócio é esse de sonho de cadeira? Eu quero o lugar do Paulo, tu é o quê? Líder da moça. Estou lutando para isso. Larga de ser bobo. Faz assim, ó. Deixa Paulo com a vida dele. Faz assim, ó. Onde Jesus pisou. Vai chegar num momento que não vai ser, vai passar por algumas situações difíceis. A cruz não é fácil. Negar a si mesmo a cada dia não é fácil. E eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava pregando numa outra congregação que eu estava pastoreando.
Aí tinha uma pessoa, hoje já não está mais aqui, o Nelson. Eu não lembro qual foi a mensagem que eu estava pregando, mas eu sei que falou assim, pastor, ele tinha uma dificuldade de falar, pastor, e todo falou assim, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas no final, pastor, vai valer a pena. Eu falei, vai valer a pena seguir os passos de Jesus. Tem muita gente querendo ganhar o mundo e vai perder a sua própria alma, trocando o maior pelo menor. O que eu quero é Cristo, o que eu quero pregar é Cristo. E como Paulo disse, este crucificado. Aí Paulo não dá um remédio, porque remédio dá a conotação de remediar. Paulo dá a cura para a igreja de Filipenses. Aí Paulo vai falar aquilo que Jesus fez, porque Jesus nunca nos mandou fazer algo que ele não fez. Porque quem está discipulando é isso. Né? Quem está discipulando é isso. Se é para seguir os passos de Jesus, eu nunca estou na frente, eu estou sempre... Quem está na frente? Jesus está me discipulando. Ele vai dizer assim, olha, você vai entender por que Paulo escreveu isso para os filipenses. Ele joga uma bomba lá dentro. Ele joga um poder lá dentro. Ele acaba com todo o sentimento que estava dentro da igreja de Filipenses, estava lembrando Satanás. Olha o que ele estava dizendo, é o que ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De sorte para quem? De sorte para essa igreja. De sorte para vocês. Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Mesmo subsistindo como Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes fez o quê? Esvaziou-se de si mesmo, negou a si mesmo, tomando forma de servo, conhecido como figura humana, foi obediente, humilde, até a morte, morte de cruz. Mas aí vem, tem que vir a recompensa. Porque tem gente, irmãos, que quer coroa, mas eu vim dizer para você, não tem coroa sem cruz. Eu vou repetir, não existe coroa sem cruz. Esse evangelho fácil que estão pregando por aí, esse evangelho água de arroz que estão pregando por aí, não é o evangelho dele. Aí ele vai dizer, mas Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, que sobre o nome de Jesus faz o quê? Dobrem todo o joelho aonde? Nos céus, está falando dos anjos. Debaixo dos céus, na terra, embaixo da terra, demônios, o inferno, o que tiver embaixo. Ele vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não existe coroa sem cruz. Por isso que ele está dizendo. E detalhe, Jesus não está forçando ninguém não. Não sei se você leu o que está escrito, mas nos 3 textos paralelos, tanto Mateus, Lucas e Marcos acho que é 8:34, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, ele não está dizendo, você tem que vir, aquele que quiser vir após mim, você quer, é uma condição. Ela tem uma condição, não é de qualquer maneira. Nós somos chamados para a obediência. Nós somos chamados para seguir a Cristo. Nós somos chamados para ser obediente. E aí quando Paulo joga, qual era a cura de Filipenses? A cura de Filipenses era tomar o mesmo caminho de Jesus. Porque um queria ser maior do que o outro, um queria ser melhor do que o outro, um queria parecer mais do que o outro, um queria mais like do que o outro. E eu fico engraçado, irmãos. E a galera vem, aí um cara filma e vem andando e caminhando, e bota a mão, e fala um negócio, e fala outro, e no final não fala nada. Eu falei, Jesus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí o cara começa a procurar quantos likes eu estou ganhando. E cadê os discípulos que Jesus está mandando que nós fizéssemos para ele?
Discípulo de quem? Irmãos, eu quero por onde eu passar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas por onde eu estiver, onde eu passar, eu quero deixar discípulo de Jesus. Eu quero dizer assim, aquele me ensinou o que era seguir Jesus Cristo. De vez em quando a gente encontra uns alunos nossos aí. O Herbert hoje já é capitão, não, é tenente, né? Na Marinha. Me chamava de tio Paulinho pastor. Hoje ele me chama tio Paulinho pastor. Já é um pastor também, né? O Herbert é pastor também. Já presbítero, segundo dirigente de uma congregação. Eu dei aula para aquele menino, não estou brincando não, eu dei aula para ele de bermuda curta. Usava, o menino vinha de bermuda curta para a igreja. Mas a gente investia tempo no ensino. Você, meu irmão, grande parte do meu ministério foi departamento infantil, você acredita? Foi uma benção. Eu ensinava aqueles meninos choravam. Eu tocava violão com eles ali, eles choravam. E a maioria deles são tudo músicos. Hoje, a maioria deles tocam violão, tocam instrumento. É uma maravilha. Faça discípulo de Jesus. Então Paulo coloca dentro da igreja de Filipenses o quê? Seguir Cristo. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento. O sentimento, onde está o sentimento, irmão? No coração. O sentimento de vocês seja o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que ele pega o caminho contrário de Satanás. Satanás está lá em Ezequiel, está lá em Isaías, acho que é 13, 14, 13. E eu vou colocar o meu trono acima do seu trono. Jesus pega o caminho inverso. Jesus falou, tem cruz, mas tem coroa. Tem coroa para mim, tem coroa para você. Você está conseguindo negar você mesmo? A cada dia. Você tem sido um discípulo de Jesus ou apenas um seguidor? Porque eu não sei se você sabe, um pouco atrás aqui, ele multiplicou pães e peixes, se veio uma galera atrás dele. Isso era a grande jogada de Roma, e queriam fazer dele rei. Inclusive queriam fazer Jesus de rei. Jesus desvia deles várias vezes, porque eles queriam tirar Jesus da cruz. Jesus, não, o meu caminho é a cruz. Então renuncie você mesmo, pegue a sua cruz, segue a Jesus a cada dia. Siga a Jesus Cristo. Faça isso e você vai ter grande vitória na sua vida. Ele vai dizer, porque aquele que quiser ganhar a sua própria vida, a perderá. Isso me remete a Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Não sei se você lembra o que está escrito lá, mas ele vai dizer assim, hoje eu tomo por o céu, o que é terra por testemunha, de que eu te propus a morte e a vida, o bem e o mal. Ele vai dizer, escolhe, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua descendência. Então, o que o mundo acha que é vida, para Jesus é morte. Para o Evangelho de Cristo é morte. É o contrário. É o contrário. O que eles acham que é vida, eles estão morrendo. E tem muita gente morrendo. Jesus está dizendo, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a sua descendência. Apóstolo Paulo fez isso. No capítulo 3, o mesmo capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Coloca para nós, 5. Filipenses 3, 5, na mesma versão. Só para a gente ler. Olha que texto maravilhoso. Filipenses, capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Fui circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo quem ele era quando era seguidor da lei. Sou da linhagem de Israel, olha a tribo, da tribo de Hebreu de... Quanto à lei? Eu era fariseu. Vamos lá. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era o quê? Isto considerei por causa de quem? De Cristo. Ele estava negando a si mesmo. Continua o texto. Vamos lá. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Agora o que ele vai falar lá em cima? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua
ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos. Como ele aonde? Na sua morte. O que a cruz representava? Morte. A morte. Agora o texto. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz assim, não tem mais nada. Eu vou negar tudo que eu sou, nego tudo, para poder alcançar a Cristo. Porque eu quero é alcançar a ressurreição. Olha, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. 13. Irmãos, quanto a mim, o quê? Não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é você? Quem somos nós? Nós somos seguidores ou somos discípulos? O que nós somos hoje? Não existe coroa sem cruz. Quando ele escreve a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, um texto tão conhecido por você, e a gente usa tanto quando os nossos amigos, nós estamos enterrando os nossos queridos. Combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. E agora? A coroa de justiça, que me dará naquele dia. Quem? Jesus, o justo juiz. Paulo estava no momento de morte. Nero ia decapitá-lo. Ele disse que estava já sendo oferecido como libação. O sangue deveria ser derramado. Ele disse, a cruz eu vim com ela até aqui. Fui discípulo até aqui. Tem coroa no final, para mim e para você. Sejamos discípulos do Senhor Jesus. Nós possamos dizer, Senhor, eu não quero, esse chamado ele é condicional, ele tem uma condição para mim. Eu não posso ser seguidor. E eu vou dizer para você, tem muito lugar oferecendo um evangelho sem cruz, um evangelho fácil, um evangelho sem renúncia. Tem muito. A única diferença é que vai ser sempre seguidor. E seguidor não recebe coroa. Seguidor no final é só apenas seguidor. Apenas seguidor. Mas discípulo que nega a si mesmo, põe a sua cruz e vai até o final. Ele tem uma coroa da vida. Ele tem uma coroa da vida na mão do Senhor para receber do Senhor. Tomar a cruz é identificar-se com Cristo na sua morte, como Paulo disse ali, e na sua ressurreição. Quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje? Discípulos ou nós somos seguidores do Senhor? Eu creio, irmãos, que nós vamos, como na Santa Ceia a gente lembra, examinar a si mesmo. E assim nós, examinar onde? Aqui na Escritura. E saber se somos discípulos ou se somos seguidores. A Bíblia diz para nós, e aqui eu termino para a gente orar, que aquelas pessoas estavam seguindo Jesus desesperadas. Jesus falou para eles, Jesus falou a verdade, disse para eles, vocês só me seguem por causa do pão, do que eu dei para vocês. Vocês estão me seguindo por causa disso. Aí Jesus fala para eles, quem não comer da minha carne, e tem alguns pastores até que acham que isso é Santa Ceia, isso não tem nada a ver com Santa Ceia. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem nada comigo. Você não tem vida comigo. Aí um disseram assim, Senhor, que esse discurso é duro de ouvir, quem pode ouvir? E correu. Aí Jesus olhou e falou assim, o meu discurso não posso mudar, eu não vou mudar, porque em mim não há sombra de variação. Chama eles assim, vocês querem ir? Podem ir após eles. Eu já falei isso aqui, vou repetir, tem pregador que fica triste, né?
Minha mensagem não foi boa, não veio ninguém na frente. Você é bobo, tu está na vantagem de Jesus. Teve um monte de gente que foi embora. Se não veio ninguém na frente, tu não é maior do que o teu mestre. A mensagem que ele pregou, muitos já não queriam mais andar com ele. Por aqui esse discurso. Por isso que eu falo para você, Jesus avivalista não existe. Pregação avivalista não tem a pregação avivalista. O povo correu. Aí disse assim, e vocês querem ir após ele? Pode ir. Aí Pedrão, né? Mais uma vez, Pedrão tinha aquela vida, né? Igual, né? Você está lá naquela máquina lá, assim, aí você foi, né? Mas graças a Deus que ele estava assim, né? Ele ficava assim. Ele foi e falou assim, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra que aponta para a eternidade. E eu quero ser o seu discípulo, meu Senhor. Quer imitar um pregador? Quer pegar os 3 jeitos de pregador? Os 3 jeitos não dá para pregar, que não dá. Não tem imagem dele. Imita Jesus. Imita Jesus que vai bem. Por que nós queremos estar aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Seguidor ou discípulo? Jesus quer que você seja o discípulo dele. E fique tranquilo que já está muito perto. A gente sente que já a gente vai estar com ele recebendo a coroa da vida. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração nessa hora. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua preciosa palavra. Queremos te louvar pelo ensinamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que alertou os seus discípulos, fez um convite a quem quiser segui-lo. E nessa noite, Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, porque pessoas estão nos ouvindo hoje, ouvindo a tua mensagem, ouvindo a tua palavra, que nós estamos apenas repetindo a tua palavra, expondo a tua palavra nessa noite. Ó Deus, e eu sei, ó Deus querido Pai amado, que a tua palavra é poder para falar coração de homens e de mulheres. Ela é transformadora, porque esse evangelho, Paulo disse em Romanos, capítulo 1:16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Ele é poder, ele quebra a feitiçaria, ele é o poder para tirar o homem das trevas, ele é poder para tirar o homem da mentira, do engano, para tirar o homem de seguidor e tornar-se um discípulo de Jesus. Senhor Deus querido, a responsabilidade dessa palavra está sobre os nossos ombros, sobre a tua igreja, Senhor. Ó Deus, de formar discípulos teus, Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus querido, fazer uma revisão. Ó Deus querido, Pai amado, se estamos seguindo Jesus, ó Deus querido, somos apenas seguidores, ou Senhor Deus querido, ou somos os seus discípulos, se a cada dia estamos negando a nós mesmos, se a cada dia, cada momento, obrigado, Senhor, porque é cada dia, e cada dia me fala de oportunidade, a cada dia me fala de oportunidade, e amanhã, se estivermos vivos, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus querido, de sermos seus discípulos, ó Deus, de negarmos a nós mesmos, ó Deus querido, Pai amado, e caminhar, ó Deus querido, para a cruz de Cristo, ó Deus querido, Pai amado, porque o final daquela caminhada, ó Deus, foi aquela via dolorosa, ó Deus querido, e caminhando até o Gólgota, Senhor, com aquela cruz nas costas, ó Deus querido, Pai amado, e foi crucificado numa morte terrível, ó Deus querido, mas o Senhor disse em Apocalipse 3:21, e eu louvo pela tua palavra, que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, estou sentado no trono com o meu Pai. Tem coroa, tem cruz, mas tem coroa, meu Senhor. E eu quero te louvar por isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.